Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Olá, igreja, tudo bem? Meu nome é Thaís Estela e estou aqui hoje no culto de oração para compartilhar um pouquinho sobre a palavra com você. E hoje eu quero trabalhar o texto de Ezequiel 47, é um texto bem conhecido que fala sobre a torrente das águas purificadas. Então, vamos ler esse texto e a gente vai fazer algumas observações aqui. Mas antes, fecha seu olho e vamos orar e entregar esse momento aqui nas mãos do Senhor para que Ele ministre os nossos corações. Pai, muito obrigada por esse tempo, obrigada pela oportunidade que temos de ser igreja, de sermos família, de compartilharmos a Tua palavra e aprendermos, Pai, à luz da revelação do Espírito Santo. Nessa manhã, tarde ou noite, fale conosco e revele a Tua palavra, Pai, para que possamos ser transformados e vivermos diferente, vivermos parecidos com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Em Ezequiel 47, estou aqui na versão, se não me engano, ARA, Almeida Revisada e Atualizada, Revista Atualizada, e fala lá no primeiro versículo, a partir do primeiro versículo fala: Depois disto o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um lado e de outro lado. Então me disse: Essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E onde chegarem essas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Então eu vou parar por aqui. Se você tiver oportunidade, continue lendo para meditar nesse texto. Mas eu queria fazer alguns comentários aqui, né? E o primeiro é que esse homem ele foi conduzido a olhar uma transformação que estava acontecendo conforme o rio passava. E geralmente na nossa vida cristã, Deus ele nos chama para estar perto dele, mas o objetivo final, o propósito, não é que a gente esteja perto dele, não é estar perto dele, mas é nos tornarmos como ele. Então a gente o conhece, a gente está com ele, mas à medida em que a gente se aprofunda nele, nós nos tornamos como ele. À medida que a gente se aprofunda na palavra, o objetivo é que nos tornemos como ele, que conheçamos e prossigamos em conhecer para sermos como ele. E sermos na essência não apenas da ação, eu vou agir como o meu Senhor, mas é o quem, a essência. A essência transformada nos permite não que a gente haja como Deus, mas que a gente reaja como Ele, ou seja, é aquela reação que é o imediato, é o que tem dentro, sai naquela hora, isso é o reagir. Então nós precisamos ser como Ele, a tal ponto de reagir como Ele. Mas a ideia toda é construída em cima de um processo, né? Então, quando ele fala aqui sobre pegar uma fita, né? Pegar um cordel de medir, né? Ele tá falando que é um processo. Então, a vida não é uma ciência exata e também não existe uma fórmula onde, a partir do momento que eu estou com Deus, já fui transformado. Não, mas a ideia é o processo. É por isso que Jesus ele poderia ter investido em muitos eventos e falado com multidões em todo o tempo, porque ele tinha essa capacidade, mas ele escolheu
falar, ministrar e processar, né, uma vida processual, ministrar processualmente em 12. Ou seja, o propósito dele é individual, é com cada um. E é com cada um durante o processo. Então, ele mediu ali 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos, ou seja, o firme fundamento. O que é esse firme fundamento? É a palavra de Deus. Os tornozelos que estão perto da base do nosso corpo, os nossos pés, aquilo que nos dá sustento. Então, o que nos sustenta, o que é a base para nós hoje como cristãos nessa vida processual? É a palavra, o firme fundamento. Então, ali a gente pode iniciar, né, falando que a vida do cristão, ela começa a ser permeada, a ser vivida a partir da luz da palavra. Então, se não conhecermos a palavra, é impossível agradar a Deus, é impossível conhecer a Deus. E aí, mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, ou seja, Paulo menciona também sobre joelhos vacilantes, acho que em Jó também menciona, porque os joelhos é o que dá a orientação, né? Então, o joelho orienta o corpo para onde vai, o que fará, né? O movimento, a direção e a palavra ela é justamente o que nos orienta. Além dela ser o nosso firme fundamento, além de nós nos fundamentarmos na palavra, a ideia é que a palavra nos oriente também. Então, nos dê a direção para que nós possamos não apenas perseguir, mas seguir a Cristo na direção correta. Muitas vezes a gente está na estrada, que é o caminho, a gente está no caminho, mas indo na direção oposta por não conhecermos a palavra. Seguirmos, nos guiarmos pelo coração, pelos sentidos, pelos próprios desejos, anseios em vida, enquanto o propósito não é seguirmos as nossas vontades, as nossas necessidades, os nossos sentidos, mas fazer a vontade do Pai. E a gente vai chegar lá, esse texto nos leva para a vontade, né? Nos leva ao processo, para nos tornarmos como Deus. Então, mediu outros 1000 côvados e as águas me davam pelos lombos, né? Então, o lombo, a lombar é onde implica força, né? Onde a gente tem aí a capacidade de implicar a força, a estrutura está baseada ali nos lombos, né? Então, muitas vezes a gente até pode perceber em lutas marciais e tudo mais, o cinturão, né? Que os esportistas, enfim, os jogadores, eles ganham porque eles competem e o cinturão que eles têm aí, o cinto, a faixa do judô, por exemplo, ele vai medir o nível de força, né? Então é faixa preta, ou seja, um cara muito forte, né? Que arrasou aí no judô, pulou as etapas e se deu muito bem. Então, os lombos, né, a lombar aí, é onde a gente impulsiona, coloca força, ou seja, é onde existe a força da palavra, onde eu pego tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que é a minha base, meu firme fundamento, tudo aquilo que me orienta, e aí eu implico força no evangelho, ou seja, eu me forço a viver o evangelho, me forço a contemplar, a meditar, a transformar o evangelho em ações e reações práticas. E aí eu chego em um rio que não se pode mais atravessar, porque os pés não tocam mais o chão. Então eu só posso atravessar o rio a nado, porque os pés já não tocam mais o chão, ou seja, eu perdi a base. Eu cheguei num lugar, eu estava perto de Deus, mas a ideia é eu me afastar, a ideia é a longevidade. Então, quanto mais profundo eu estou com Deus, e não mais perto eu estou de Deus, mas quanto mais profundo eu estou com Ele, menos os meus pés tocam o chão. Por quê? Porque o vento sopra onde quer. E nós precisamos ser guiados, dirigidos, direcionados, orientados pelo poder do Espírito Santo, pela palavra, pela revelação da palavra que o Espírito Santo traz, agrega em nós e nos concede viver. Então, a ideia do processo é nos levar a um lugar não seguro para nós mesmos, é um lugar desconhecido, é um lugar onde os meus pés, eles não têm
a condição de conduzir, porque agora a base, o firmamento, o fundamento, o que me orienta é a palavra, e eu me movo pela verdade. Me movo pelo processo de Cristo, pela vontade dele, a partir do momento que eu conheço. E o que acontece? O que tudo isso causa em mim? Me torna como Cristo, me torna como ele. E aí, por onde esse rio que emana da fonte, que é Cristo, passa, existe vida. Então ele fez questão de enfatizar que havia grande abundância de árvores em uma margem do rio, em outra também. E por onde aquele rio passava, tudo ele transformava. Então ele trazia vida, vida aos peixes, vida aos seres que ali estavam. Então uma pessoa que tem a base firmada em Cristo, na palavra, que é orientado, guiado, conduzido pela palavra, que implica força para viver, para sustentar, para pregar o evangelho, para reagir como Cristo, ele se torna propriamente o Cristo, o pequeno Cristo na terra, que por onde passa leva verdade, leva luz, leva graça, transforma realidades, né? Leva o próprio Cristo. E o próprio Cristo, quando inserido, quando aceito, quando vivido, quando conhecido por todos, né? Nos quais nós passaremos a mensagem através da nossa vida, essa pessoa vai passar pelo mesmo processo e se submeter, né? Se assim se submeter, vai passar por esse processo e vai se tornar como Cristo e não apenas estar perto dele. Então, essa é a palavra que eu deixo. Eu quero orar para que a gente viva uma vida de processos, mas essa vida de processo com base na palavra do Senhor, com base na vontade dele, né? Que ele realmente seja o condutor, o dirigente da nossa vida, ele realmente esteja no controle e não nós, a gente não assuma o controle dos passos ou da direção, porque o que nos dá a direção é a palavra. E o que nos sustenta em um rio onde os nossos pés não tocam o chão é o Espírito Santo. E a gente precisa se permitir a ele cada vez mais. Então, Senhor, nós te entregamos esse momento e as nossas vidas e te pedimos para que o Senhor tenha total controle sobre nós, nos dê a direção, nos oriente através da tua palavra, revela a tua verdade cada vez mais dentro dos nossos corações, Pai. Nós não queremos apenas estar contigo, nós não queremos apenas te conhecer de ouvir falar, mas nós queremos contigo andar. Nós queremos ser como o Senhor, levar a sua luz a toda criatura, a todo ser vivente, e tudo para a sua honra e tudo para a sua glória, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e até semana que vem em mais um culto de oração.